Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive eternamente é o dono de todas as coisas, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, o Deus que habitou entre nós, que conhece as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que sabe as nossas dificuldades e limitações. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Que Ele abençoe a sua casa, sua vida, os seus negócios. Que Ele abençoe a sua família. Que o Senhor te cubra de graça e de misericórdia mais uma vez nesse dia. Que você consiga exaltar o nome de Deus, independente das suas dificuldades e dos problemas que você está passando. Lembre-se que hoje é o dia perfeito para você recomeçar, para você sonhar novamente, se levantar de onde você caiu e que a mão poderosa do Senhor te ajude a te levantar. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje, livro de Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 22 até o versículo 27, que nos diz assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de morte, que aborte. Porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. O Antigo Testamento, Deus estabeleceu as leis para que o povo, principalmente os hebreus, seguissem. Nós temos aqui, nesse capítulo, uma série de leis que foi dada por Deus para que eles pudessem cumprir, viver e obedecer. E dentre elas, nós temos aqui hoje algumas leis interessantes e que devem ser observadas por todos nós, porque aqui fala no último versículo, fala de escravos, do escravo e da escrava. Quando se fala em escravidão, principalmente o Antigo Testamento fala a respeito. No Novo Testamento nós temos o Filemon, que descreveu ou escreveu a respeito dele, que era um escravo também. Mas quando se fala em escravo, nós logo pensamos em escravidão, já vem à nossa mente a escravidão dos negros, que aconteceu em muitos lugares do mundo e tiveram um impacto negativo e severo na população negra, e na África, nas Américas, na Europa, na Oceania. E desde a antiga civilização suméria já havia escravidão. No Brasil, eles eram tratados como desumanos, não havia nenhum tipo de direito escravo. Eles trabalhavam por muitas horas, viviam sob péssimas condições, não possuíam cuidados médicos,
e viviam amontoados nas senzalas e trabalhavam até cerca de 20 horas diárias e ainda eram punidos por uma série de situações. Em 1779, um capitão de um navio negreiro chamado John Newton, que fazia um tráfico de escravos negreiros, ele um dia ouviu os escravos cantando algo que ele não entendeu completamente, porque era em forma de lamentação. E ele teve um encontro com Deus. E ele escreveu depois um hino chamado Amazing Grace, que é maravilhosa graça, conhecidíssimo. Os presidentes americanos gostam muito. E em ocasiões especiais também, muito cantado, inclusive quando, dentre outros, o muro de Berlim caiu, eles cantaram. Muro que dividia e separava as famílias, foi cantado maravilhosa graça. No Antigo Testamento, Abraão teve escravos. E a escravatura no Antigo Testamento não estava ligado à cor da pele. Não era por causa da cor da pele. Prisioneiros de guerra eram transformados em escravos. Pessoas que não tinham como pagar suas dívidas eram vendidas para se tornar escravo, ou vendia-se a si mesmo ou seus filhos para pagarem as suas dívidas. Pensa que o povo antigo, como que era honesto? Tinha gente que se vendia, mas pagava as suas dívidas. Já viram que nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas procuram todos os direitos, até para não pagar as dívidas que eles mesmos fizeram? Olha a ação, gente se tornava escravo, pagava a sua dívida, mas honrava o nome. Não que alguém hoje tenha que fazer isso, porque hoje há várias formas de negociação. Vai na loja, divide não sei quantas vezes lá, o sistema financeiro que tiver, mas eles honravam o nome. E olha, não se paga dívida fazendo dívidas, tá? Tem pessoas que estão na miséria, na lama, já perdeu tudo, mas a cabeça continua fazendo dívida, dívida e dívida. Vai perder tudo. Quando acaba de perder todos os bens, acaba perdendo a família, perde a esposa. Se for o marido, o consumidor que não para, consumista, ou perde a esposa. Se for ela, né? Ou perde o marido, né? Se for ele o consumista. Então, ambos os lados, né? Famílias têm sido destroçadas justamente por causa disso. E é bom observar essas situações, porque a pessoa não consegue parar, né? Precisa pedir ajuda a Deus. E não é o capeta, não. A pessoa mesmo é que se envereda por este caminho do consumismo, do gastar, do tomar emprestado e de nunca parar com aquilo. Se vendiam. Escravos eram comprados e vendidos como mercadoria. Gênesis capítulo 17, versículo 12, lá diz: tanto os nascidos em casa como os comprados por dinheiro. Então eram comprados. Êxodo capítulo 21, versículo 2 diz que um hebreu só poderia ser escravo por apenas 6 anos. No 7º, ele deveria ser liberto. Não era essa escravidão eterna, que muitos morreram sem saber o que é liberdade. Muitos morreram sem saber, até que, principalmente no Brasil, até que foi escrito a lei, que deu a eles a lei áurea, que eles pudessem viver normalmente. Mas, quando eles eram libertos, seus senhores também deveriam dar a eles condições de sustento, para que eles pudessem começar a viver a liberdade da vida.
Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 12 até o 14, lá diz que quando libertares, não deixará ir de mãos vazias. Eles eram tratados como pessoas normal, com respeito, não estavam numa senzala apanhando, não eram punidos por aqueles que estavam ali. Não. Se alguém matasse um escravo, seria punido por causa disso. Olha o texto bíblico que nós lemos. Está dizendo aí, ó, que se houver morte, então dará vida por vida. O Senhor não era melhor do que seus escravos. Aí vem a lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu escravo ou da sua escrava e danificar, o deixará ir livre. A lei de Deus nunca foi injusta com ninguém. É injusta a lei dos homens. A lei que funciona é a que tem mais recursos. Hoje, diante dos homens, se a pessoa tem dinheiro, o sujo fica limpo. E o limpo que não tem dinheiro fica sujo. Lamentavelmente, porque eles não seguem a orientação de Deus. Agora, Deus, como Criador das leis e justo juiz, um dia irá tratar. Uma escrita de uma caneta ou um papel pode declarar alguém limpo perante uma sociedade. Pode declarar inocente perante um povo, mas não poderá declará-lo livre diante de Deus. Não poderá. Pode libertar uma lei ou uma ordem, pode libertar um homem da prisão, mas não pode libertar da sua consciência. Lá no fundo da alma, da consciência, a pessoa sabe o que ele fez ou não. Então, se alguém matasse um escravo, ele seria punido por isso. Os escravos tinham direito à folga, aos sábados, às festas religiosas, assim como pessoas livres. O capítulo 21 aí de Êxodo que nós lemos diz isso. Se o patrão maltratasse o escravo, ele deveria deixar o escravo ir livre, ir embora. Imagina se isso fosse no Brasil, no tempo da escravidão aqui no Brasil. Quanta gente que morreu, quanta gente, famílias que foi prejudicada, quantas pessoas que foram mortas nos próprios transportes que foram feitos, quantas doenças. Os escravos não poderiam ser usados, as escravas, como prostitutas. E no caso de uma escrava que se tornaria esposa, ela tinha direito de proteção por toda a vida. Olha como que é interessante a palavra de Deus, né? Se alguém raptasse um escravo ou alguém para vender como escravo, era punido de morte. Essa lei hoje destruiria o tráfico humano completamente. Não eram proibidos, eles não poderiam comprar. A pessoa era punida com morte. Sabe qual é o mal da nossa sociedade hoje? É que tem os que condenam o erro e condenam o tráfico e condenam tudo que é errado, mas quando há uma facilitação para benefício próprio, a pessoa aprova, aplaude, apoia, até chama de iluminado tais situações. Esse é um problema da nossa sociedade. E aí, nós somos escravos de quê? O que nos escraviza hoje? Somos escravos do sistema. Pessoas que ainda ocorrem hoje o tráfico de pessoas constantemente, oferecendo realização de sonhos, casamento no primeiro mundo, principalmente, se tornarem modelos famosos, emprego,
carreira como jogador de futebol. Isso tem levado muitas pessoas à ruína. Mulheres são lançadas nas redes de prostituição até quitarem as suas dívidas, e eles nunca as deixam quitar, e se tornam escravas dos cárceres privados. Somos escravos do sistema. Achávamos que o comunismo era a pior coisa do mundo. E ele não era muito bom mesmo, não, e não era leve, não, senhores. Mas o capitalismo também é cruel. O capitalismo não deixa por menos. No capitalismo, cada um quer ser senhor. Cada um mata quem quiser. As punições são poucas, dependendo dos lugares, nem tem punição. No capitalismo, a frase que mais se ouve é que se dane os outros e que eu esteja bem. Escravos dos vícios, escravos das drogas, escravos do consumismo, do comprar mesmo sem poder para satisfazer a curiosidade dos outros, de ter o carro do ano mesmo quando não há condições de ter, de se exibir perante uma sociedade para demonstrar que é melhor do que o vizinho, do que o parente, do que o amigo, do que o morador do bairro. O que importa é a aparência. Escravos do consumismo, escravos do sexo, dos desejos, da parte erótica, dessa indústria que está aí para vender o corpo, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Escravo da exploração do trabalho forçado, que ainda há em muitos lugares pessoas trabalhando como escravas. De vez em quando a justiça encontra alguém e pessoas aí trabalhando com maior dificuldade e não conseguem de lá sair. Escravo da competitividade frenética. Estamos aqui para competir, é o pensamento desse. Compete com tudo, com todos. E às vezes quer competir consigo mesmo. Escravos do sistema, de um trabalho, de uma situação. Escravos, como que a pessoa se tornava escravo no Antigo Testamento? Por dívidas, se vendia para pagar as dívidas, ou dava os filhos para trabalharem até pagar as dívidas. Quando o marido morria, a mulher dava os filhos para eles serem escravos até pagarem as dívidas. Por pobreza, a pessoa se entregava a um senhor, e esse senhor ia tomar conta dele, cuidar dele ou dela, e ela se tornava escravo naquele lugar. Por nascimento, filho de escravo era escravo, ou como prisioneiro de guerra, todo prisioneiro de guerra se tornaria escravo. E a última escravidão que existe, escravidão do pecado. E dessa todos nós já nascemos debaixo dela. Independente de você ter os olhos verdes, azuis, ou de você ser branco, ou de você ser de cor, não importa. Meu amigo, se Jesus não libertar, você é escravo. Essas outras escravidão que existem aqui, ó, que podem ser, e que muitos morreram nelas, todas elas são prejudiciais. Mas a do pecado, a pessoa acha que é livre, não é. Ele vai para onde ele quer, mas ele é escravo do pecado. O pecado está destruindo a vida dele, a alma dele está sendo consumida pelo pecado e ele não consegue ver saída. Não existe um senhor que o comprou, não existe um transporte de tráfico que vai levá-lo para um outro país. Ele não está acorrentado humanamente falando, mas ele é escravo.
E aí a palavra diz: se verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só pode ser livre se Jesus te libertar. Muitos desses escravos aqui, que tinham senhores humanos sobre eles, morreram conhecendo a graça de Deus e foram salvos. Mesmo quando eles eram lançados ao mar, mesmo os que morreram nas senzalas, mesmo os que pegaram doenças lá nos transportes, no porão dos navios, que morreram ali, morreram conhecendo a graça, a palavra, a verdade. Eles eram presos humanamente falando, mas eram livres em Deus. Tem muita gente livre com a consciência presa. Tem muita gente que a justiça declarou limpo, mas ele está sujo, ela está suja. E tem muita gente que a justiça às vezes declarou suja, mas que está livre, porque encontrou Jesus no coração. Está preso, pagando por algo que fez, mas está livre, a alma está livre em Jesus, está liberto por Jesus, e quando passar desta vida, tem uma vida eterna garantida no Senhor. Você é escravo de quem? De quem você é escravo? Ele é seu Senhor. Você é escravo da mentira? A mentira é seu Senhor. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Você é escravo da prostituição? A prostituição é seu Senhor. E quem é o pai da prostituição? É o diabo. Você é o pai da falcatrua, do engano. Você é escravo de quê? Do sistema, do dinheiro, do capitalismo. De que você é escravo? Do que você é escravo, ele é seu Senhor. Mas se optarem por Cristo e ouvir a voz de Cristo, ele vos libertará. Se ouvires hoje o Senhor Deus, ele te liberta. Não há sistema de escravidão que o Senhor não possa libertar. Ele é o Deus que liberta. Ele tem o prazer em libertar cada um daqueles que se entregarem a Ele. Não seja escravo de um sistema. Não seja escravo de ninguém. Não seja escravo do pecado. Não seja escravo de nada nesta vida. Peça ao Senhor libertação. A lei áurea libertou os escravos da senzala, das correntes, do trabalho forçado, do chicoteamento, da má alimentação, das faltas de cuidado médico, odontológico, das prevenções, do terror humano, mas não pode libertar do inferno. A lei áurea de Jesus, Deus que enviou o seu Filho amado, ela liberta. Às vezes a pessoa pode até estar na senzala, mas ele está liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome dele. Aceita a libertação de Jesus hoje e não seja mais escravo de ninguém e nem de nada. Oh, meu Senhor, há tanta gente escrava no mundo. Há tanta gente que não vê mais saídas. São escravos, Senhor, de vícios e de coisas desta vida. São escravos, ó Deus, de situações que os prendem. Deus de misericórdia, estende tua mão libertadora. Liberta o nosso país dos pecados. Liberta a nossa nação da corrupção. Liberta, meu Deus, do exercício desta lei parcial, ó Deus, que funciona para alguns e não funciona para outros.
Tem misericórdia, meu Deus. Ó Deus, liberta as pessoas do pecado que os prende, que os deixa escravos, Senhor. Em nome de Jesus, que quebre as barreiras da escravidão e que haja libertação na vida de cada um. Ministramos cura, milagre e libertação na vida na pessoa, meu Deus, nesta família, neste pai, nesta mãe, neste filho, neste idoso, idosa, nesta criança, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, receba a libertação de Deus, receba o milagre de Deus na sua vida. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, seja livre hoje. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.